Estão prontos, gente, para a palavra de Deus? Amém, pessoal? Eu estava conversando com o Samuel e desde que, conversando até com o grupo sobre a proposta do Empreendedores do Reino, é construir na vida das pessoas, os membros da igreja, uma mentalidade de reino de Deus. A mentalidade de você entender que a nossa vida profissional, e aqui eu coloco vida profissional igual, meio de vida. Então, o seu meio de vida paga conta, o seu meio de vida paga boleto, o seu meio de vida compra roupa, mas a mentalidade do reino de Deus faz você viver a eternidade. Então, a proposta de Empreendedores do Reino é a gente conversar sobre coisas espirituais, testemunhos de empresário, testemunho de funcionário público, testemunho de colaboradores, testemunho de pessoas que começam a viver a mentalidade do reino de Deus e tem no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, no órgão público que você trabalha, você viver, tá certo, o reino de Deus, tua proposta, tua missão de vida. Então, a proposta nossa aqui, pode ser que um dia a gente venha até trazer uma pessoa aqui para falar sobre planejamento estratégico. Mas não é muito a nossa pegada, não. Nós queremos que você aprenda coisas espirituais. Coisas espirituais. Fale comigo, gente, coisas espirituais. Eu me lembro muito bem que eu tive, assim, quantas experiências que eu tive na minha vida, sobre atitudes espirituais em um ambiente de trabalho. Eu me lembro que a gente eu na controladoria de uma das empresas da Vicunha, eu me lembro que a gente trouxe um equipamento, importamos um equipamento muito caro, deu um trabalho para a gente nacionalizar e a gente teve que transferir daqui para uma unidade nossa em São Paulo. E eu me lembro muito bem que eu falando para pessoas, disse assim, olha, eu quero que você acompanhe, e tinha uma parte da peça dele, que eu queria que você levasse com você no avião. E eu sei que quando ele chega em São Paulo, e aí depois de algumas horas, ele liga para mim e diz assim, Costa Neto, rapaz, a peça não chegou. Eu disse assim, como assim, cara? A peça não chegou como? Eu disse, não chegou não. Eu disse, mas eu não pedi para tu pegar, botar na tua mala e levar contigo no avião. Seu Costa Neto, desculpe, cara, não fiz não. Eu disse, cara, tu tá maluco, meu irmão. Eu disse, e como é que não chegou? Eu embarquei, eu estou com e como é que não chegou? Não chegou não. Gente, resumindo a história, foram 4 dias procurando essa máquina. 4 dias. E eu senti um dia, e eu disse assim, rapaz, como é que pode, meu amigo, a gente bota no avião aqui e como é que desaparece para ir para São Paulo? Não foi para a Índia, não foi para a China, como é que desaparece? Eu senti no meu espírito algo espiritual. Por que é que eu estou dando esse exemplo? Mentalidade do reino de Deus no ambiente de trabalho. Então, coisas que eu digo assim, agora eu não é estratégico, agora é espiritual. Eu me lembro muito bem que eu ligando para a pessoa ali da companhia, e ele disse, não chegou, cara, não chegou. E eu fui lá para o meu banheiro, na minha sala tinha um banheiro, eu fui lá, me ajoelhei e disse, Senhor, manda um anjo teu pegar esse equipamento e jogar lá nesse depósito. E aí eu peguei, saí e peguei o telefone e liguei para o gerente da companhia. Eu disse assim, meu amigo, parece loucura, mas deixa eu te pedir uma coisa, mas eu pedi, você faço. Você podia ir lá embaixo e olhar de novo, se não está lá a peça. Mas, meu amigo, eu já fui. Eu disse, mas faz o seguinte, parece coisa de louco. Faz, só mais essa vez. E aí ele foi. E aí você começa a dar glória. Quando ele volta, ele disse assim,
Meu amigo, eu passei por esse local várias vezes. E quando eu cheguei lá, você acredita que está lá? Oração, gente. Já pensou se no teu ambiente você pega e diz assim, não, eu vou usar, eu vou agir no espiritual. Eu vou agir no espiritual. Eu me lembro, eu estava já na Marquise, eu me lembro que eu estava despachando lá com o presidente, Zé Carlos, e eu me lembro que quando eu sentei na mesa com ele conversando comigo, né, e pegando assim na cabeça dele, e eu notando que ele não estava prestando atenção. Eu disse assim, Zé Carlos, você está sentindo alguma coisa? Costa Neto, uma dor de cabeça maluca. Eu disse, eu podia orar pelo senhor? E ele disse, lógico que sim. E ali eu, na mesa dele, peguei na mão dele e disse assim, Senhor, toda dor de cabeça, todo mal, ó Deus, ó Pai, todo incômodo, Senhor, meu Deus, Pai, sai dessa vida, eu declaro saúde para essa vida, no nome de Jesus. E aí eu disse assim, o senhor quer dar um tempo? E ele disse, não. Aí eu disse, você quer comer alguma coisa? Aí disse, pede ali a menina para pegar um suco para mim. E aí eu pedi para a secretária dele, traz um suco para o doutor Zé Carlos aqui. E aí ele, conversando com ele tomou o suco e a gente começou a conversar. E eu disse assim, ele está curado. E ele conversando e pegando papel, e não sei o quê, e vai para não sei o quê. Eu disse assim, rapaz, ele está curado. Ele está curado. Aí ele parou e disse assim, olhou para mim assim, eu não sei se foi o suco ou faço oração, mas não estou mais com dor de cabeça, não. Gente, já pensou se a gente é mais espiritual? Já pensou se a gente acredita mais no espiritual? Já pensou se a gente age mais no espiritual? Sim, a sua empresa precisa de planejamento, a sua empresa precisa do contador, a sua empresa precisa de coisas naturais, mas tem coisas que nós precisamos agir de forma espiritual quando a gente tiver ali. Assim, isso aqui é espiritual. Eu me lembro muito bem de um empresário, ele andava de bicicleta comigo, eu estava ajudando na caminhada com Deus, ele tinha que tomar uma decisão muito importante na vida dele. Eu estou contando o que é que a gente quer dos empreendedores do reino, essa mentalidade de reino de Deus. E ele chegou um domingo aqui, ele disse assim, Costa Neto, eu vou ter uma decisão muito importante na minha empresa, e assim, eu queria muito que você orasse por mim. Eu disse assim, ok, eu vou orar por ti, mas eu vou te ensinar algo poderoso, espiritual, para você usar na sua reunião. Antes da sua reunião, você comece a clamar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, na tua reunião, tu bota a mão assim e começa a ficar assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, fica ali contigo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E depois ele ligou para mim, eu tinha me esquecido, né? Ele ligou para mim e ligou para mim, Costa Neto, pode falar? Eu disse, pode. Rapaz, se eu soubesse que o sangue de Jesus tem tanto poder, eu já tinha utilizado o sangue de Jesus há muito tempo. Gente, o espiritual é real. O espiritual é real. Fala comigo, o espiritual é real. Eu tenho isso no meu coração de conversar com você, algo espiritual que funciona. E o assunto que eu quero conversar hoje é a abrangência de uma oferta. A abrangência de uma oferta. Hebreus capítulo 11, verso 4, diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala.
que tipo de oferta Abel entendia que anos se passam, o autor de Hebreus escreve, e ele diz assim: Abel, ainda morto, fala. Que tipo de oferta, gente, fala ao coração de Deus? Porque quando a gente fala sobre reino espiritual, gente, a oração funciona, amém? A gente crê na oração, amém? Nós estamos num ambiente, pode ser, pastor, assim, eu sou convidado, assim, eu não conheço muito a Bíblia, e eu estou aqui para aprender, ótimo. A nossa proposta aqui, você não vai sair melhor em matemática, a nossa proposta aqui, você não é sair melhor em economia, a nossa proposta aqui, você não vai sair melhor em geografia, a nossa proposta aqui é ensinar ferramentas espirituais para a tua vida. Oração funciona, gente. Perdão funciona. Por que a gente perdoa? Tem lógica a gente perdoar, porque a gente acredita que perdão não é simplesmente um pedido de desculpa, é um destravamento, né? Eu destravo o reino espiritual como eu perdoo. Dito por Jesus, oração funciona, adoração funciona. Paulo e Silas, quando começaram a adorar, louvar a Deus, o chão tremeu, as cadeias quebraram. Há algo quando a gente... Ei, gente, e quando eu olho para a Bíblia, a oferta é algo que funciona. Hoje eu quero mergulhar nesse assunto sobre oferta. E aí, quando a gente vai ver nas Escrituras, quando você vai ver do primeiro livro até o último livro, você vai perceber o número. Gente, infelizmente eu não consegui ainda encontrar, porque depende muito da versão, então você não consegue identificar quantas palavras oferta se encontram na Bíblia. Você não consegue. Tá certo? Eu não achei. Quem depois conseguir para mim, depois mandar uma mensagem para mim, disse: pastor, eu descobri quantas vezes. Mas quando você olha na Bíblia, do Gênesis, do primeiro livro até o último livro da Bíblia, você vai encontrar a palavra oferta inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Porque oferta move o reino espiritual. Oferta move o reino espiritual. Fala comigo, gente. Move o reino espiritual. Eu já falei isso, mas vale a pena você lembrar. Todas as religiões que mexem com o espiritual têm oferta. Todas as religiões que mexem com o espiritual, e quando eu falo com o espiritual, mexe com o espiritual para o bem, mexe com o espiritual para o mal, tem oferta. Por quê? Porque oferta move o reino espiritual. E às vezes nós não damos tanto valor, ou a importância que a gente precisa ter com relação à oferta. Então eu quero ensinar para você isso hoje, você saia daqui. Porque quando a gente ensina sobre esse assunto, pode ser que para muitas pessoas é travado, há uma crença errada pelo uso indevido da oferta por alguns líderes de algumas instituições. Então, pelo fato de ter experiências negativas, isso não anula o princípio espiritual. Estou dando aqui coisas para você. A oferta move no reino espiritual. E aí outra coisa que você aprende aqui. Venha aprender aqui. Quando eu oferto, não é o que a pessoa ou a instituição vai fazer com a tua oferta, mas o que Deus vai fazer quando você oferta.
A proposta hoje aqui, quem me conhece, gente, a proposta hoje aqui, quem conhece meu coração está do meu lado, não é você dizer assim, Costa Neto, esse assunto é para a gente ofertar para ser servideira. Sinceramente, não. Eu poderia estar falando aqui e Deus está dizendo assim, Costa Neto, pelo amor de Deus, está mentindo diante de mim, né? Não é isso. É para você entender que oferta não é o que a igreja ou a instituição ou a pessoa vai fazer com o que recebe, mas o que vai acontecer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, quando você entender que a oferta mexe o reino espiritual. Amém, pessoal? Então vamos lá, algumas coisas que eu quero aqui ensinar. Então, eu falei, toda oferta move o reino espiritual. O caso de Abel, e eu não vou ler todos os textos, mas, por exemplo, quando você lê o livro de Êxodo, e aí eu vou ler, depois é dever de casa para você, tá certo? Quando você lê Êxodo 29, aí você diz assim, a consagração dos sacerdotes, coloquem numa cesta e ofereça dentro dele, oferece um novilho e 2 cordeiros. Para consagrar o sacerdote, fisicamente, tinha oferta. Aí depois você lê oferta de aroma, dedicada quando a pessoa agradecia a Deus. Oferta preparada com fogo, e aí oferta sobre comunhão, oferta sobre pecado, a oferta de aroma agradável a Deus. Você vai começar a ler o texto de Êxodo e você vai ver várias vezes, a oferta do pecado, a oferta da comunhão, a oferta de resgate, a oferta de livro de Levítico, a oferta. Eu acho interessante, João Vitor, o livro de Gênesis, na construção do templo, Deus chega e diz assim, ele diz assim, Moisés, fala para o meu povo para me trazer oferta. Gente, vamos ser racional. Você acha que Deus precisa? Você acha que Deus precisa? E por que Deus fala de oferta? A minha neta, eu tenho 3 netos, o Zion de 13, né? Minha neta Brooklyn de 9 e a Charlotte de 8. E aí, o meu genro, a minha filha, ensina sobre oferta, sobre dízimo, né? E aí, um dia a gente perguntou para Charlotte, tu está dando o teu dízimo, a tua oferta? E disse assim, Deus precisa do meu dinheiro? Mamãe, eu não dou não, para quê? Deus não precisa do meu dinheiro não, né? Então, se você for pensar, lógico, Deus não precisa, mas por que Deus chega e diz assim, diz para o meu povo que me traga uma oferta? Porque Deus sabe que oferta mexe o reino espiritual. Quando você ajudar, e a gente vai falar sobre isso, certo? Ações práticas que eu e você, a gente precisa sair hoje à noite aqui, ações práticas que eu e você, a gente precisa sair, toda vida que você ofertar, eu vou repetir mais à frente sobre isso, toda vida que você ofertar, e o que é oferta? Uma cesta básica que eu compro, uma roupa que eu pago para uma pessoa, uma ajuda que eu dou para uma pessoa, não dá, você precisa sair daqui, seguinte, eu não dou esmola, eu movo com o reino espiritual, eu não compro uma cesta básica, eu movo o reino espiritual, eu não ajudo uma pessoa, eu movo o reino espiritual. Ei, gente, por que a Bíblia diz que o generoso prospera, Samir? Ei, Júlio, por que a Bíblia diz que o generoso prospera? Porque oferta mexe com o reino espiritual.
Quando isso entrou na minha cabeça, quando isso entrou no meu coração, eu e a Nenê, a gente não faz nada. Não faz nada no sentido de oferta, ajuda, não faz nada. Se não for, sim, eu não estou dando uma esmola, eu não estou dando uma ajuda, eu não estou dando para uma pessoa, não é o que ela recebe, não é o que ela é beneficiada. Ela é beneficiada? Sim, ela é beneficiada, lógico que sim, mas é o que Deus faz comigo quando eu oferto. Gente, já pensou se a gente sai daqui hoje? Já pensou se a gente sai daqui? Cada encontro de empreendedores do reino, a gente aprende coisas espirituais. O poder da oração no nosso ambiente de trabalho. O poder do jejum quando a gente vive. O poder da oração. Já pensou se eu e você, a gente sai com a mentalidade espiritual? Empreendedores do reino é orar para que cada vez mais você compreenda que enquanto estamos no nosso meio de vida, Deus quer fazer com que eu e você, a gente coloque em prática ferramentas para que a nossa missão de vida seja cumprida no nosso ambiente, onde a gente chama meio de vida. Ferramentas espirituais, palavra de Deus, conhecimento de Deus. Diga comigo, toda oferta move o reino espiritual. Toda oferta move o reino espiritual. A segunda coisa que eu quero que você aprenda hoje, toda oferta é um resgate. Fala comigo, gente, resgate. Toda oferta é um resgate. Vamos definir a palavra resgate. A palavra resgate significa livrar-se do cativeiro, redimir, grava essa palavra, redimir, fala comigo, gente, redimir. Redimir, reaver, expiar, recuperar. Se oferta move o reino espiritual, qual a importância para Deus na palavra para mim e para você, eu e você, a gente saber e exercer oferta? Porque oferta resgata algo no reino de Deus. Resgata algo no reino de Deus. Eu quero parar aqui um pouco e explicar sobre o que eu oro, e eu vou orar no final por você, mas eu quero que você ore na sua vida. Para quê, gente? Nós, e principalmente aqui do Ocidente, é um mundo, né, hoje, a gente tem muito a mentalidade capitalista, financista. É difícil para a gente, tá certo, entender, a não ser que eu e você, a gente construa diariamente, de propósito, intencionalmente, peça ao Espírito Santo, muda a minha mentalidade financista, capitalista. Qual é a nossa mentalidade? Eu pago, eu recebo. Qual é a mentalidade capitalista de troca? Eu dou, eu recebo. E eu afirmo isso, qual é o grande problema na área de oferta quando o assunto é sobre igreja? É o comprar Deus. Eu vou dar e Deus vai me dar mais ainda. Isso não é mentalidade espiritual nem bíblica. Isso é mentalidade capitalista. Porque eu compro Deus. Oferta não compra Deus, mas oferta resgata bênçãos espirituais. Isso é um caminho muito tênue, porque diz, pastor, peraí. Não é, dá para receber? Não, é dá para resgatar. Dá para receber a mentalidade capitalista, resgatar coisas espirituais é mentalidade do reino de Deus. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Algumas coisas. Por exemplo, quando você
quando você lê o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 4, diz assim: pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O que aconteceu com a oferta de Abel? Ele deu para receber? Ele deu para receber, gente? Não. Porque se ele desse para receber, o que acontecia? Deus não tinha aprovado. O irmão dele deu para receber. Abel, não, Deus aprovou o coração dele, gratidão. Mas quando Abel ofertou, houve um resgate no reino espiritual. Ele pediu: Senhor meu Deus, eu resgato justiça. Não, mas Deus olhou para o coração dele e trouxe a justiça sobre a vida dele. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei o que é que vai ser resgatado no reino espiritual sobre a sua vida, mas eu oro para que o entendimento da palavra de Deus, não é o convencimento do Costa Neto, mas é o entendimento espiritual através da palavra de Deus, vai ser resgatado na tua vida, vai ser resgatado, vai ser destravado na tua vida, quando você entender que não é o que fazem com aquilo que você dá, mas o que Deus vai fazer na tua vida. E eu declaro o resgate de Deus, ressarcimento de Deus. Pai, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, algo que vai destravar na tua vida, não porque você vai comprar a Deus, mas porque você oferta de coração, você entende que oferta move o reino espiritual, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Desculpe, 1 Reis, capítulo 4. Vamos para o 3. 1 Reis, capítulo 3. Estão comigo, pessoal? 1 Reis, capítulo 3, verso 1, diz assim: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Estão prestando atenção, gente? O que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Versículo 4, e eu quero chamar a atenção sobre isso aqui. Nós estamos falando, oferta traz resgate. Fala comigo, gente. Oferta é resgate. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. E ofereceu, põe aí para mim, 1 Reis 3, 4. 1 Reis 3, 4. Ali ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Olha o versículo 5. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que você quiser e eu darei a você. Eu acho que vocês não entenderam, não. Gente, foi coincidência, depois que ele ofereceu, o texto fala, no verso 4, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Não é quantidade não, gente. Não é sobre quantidade, não. Assim que ele ofereceu, o que é que aconteceu?
Deus chega para ele e diz assim: o que é que você quer? Porque a gente pensa assim, a história de Salomão. Salomão estava passeando, e aí de repente Deus apareceu e disse assim: Salomão, o que é que você quer? Gente, todo resgate espiritual é movido através de uma oferta. Quando Salomão ofertou, Deus diz assim: pode pedir o que você quiser. Se a gente começar a entender isso na nossa vida, a gente vai ser mais generoso. A proposta aqui é sobre generosidade, gente. Deixa eu dar outra, se quer outros exemplos. Por exemplo, você pode ir comigo no livro de Josué. Josué, nós já estamos, né? O povo sai da terra do Egito, e aí no livro de Josué, aparece uma cidade chamada Jericó. O livro de Josué diz assim, ele começa, diz assim, Josué 1:1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Moisés, a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E entrar na terra que eu estou para o quê, gente? Para dar. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá, E aí ele fala. Deus diz assim: eu dou para vocês a terra. Estão comigo, pessoal? Aí eles entram na terra. Qual foi a primeira cidade que eles se deparam? Fala comigo, gente. Jericó. Deus disse que daria a terra para o povo, não foi, gente, aqui? Mas quando você lê sobre Jericó, diz assim, Deus disse assim para Josué: tudo que tiver em Jericó, vocês têm que ofertar para mim. Pega o texto, gente. Deus diz assim, olha, tudo que você pegar em Jericó, você vai dar para mim. Tragam de oferta para mim. Se você pegar o texto, tem uma pessoa na história, Acã, ele vai, todo o povo, quando, naquela época eles invadiam nessas cidades, então chamava de o despojo, né? Tirava tudo, pegava ali tudo, puxava tudo para si, e Deus diz assim: tudo de Jericó vocês têm que trazer para mim. Acã não faz isso, fica, e ele sofre consequência. Gente, deixa eu falar uma coisa: por que Deus pediu Jericó para o povo? Porque o resgate da terra física precisava ser resgatada no reino espiritual. Amém, glória a Deus. A terra só iria ser conquistada fisicamente através de uma oferta de resgate. Jericó é uma oferta de resgate para o povo. Porque eles deram Jericó, eles conquistaram a terra toda de Israel. Fala comigo, oferta resgata.
Pode ser que você não conheça muito a Bíblia, mas eu quero estar, muita gente aqui conhece a história de Abraão e Isaque. Estão comigo, pessoal? Deus dá promessa para Abraão e o filho dele. E aí, numa idade já avançada, e ele chega, tem Isaque e tal, está todo feliz, e Deus diz assim, Isaque, eu quero o teu filho, oferece o teu filho. E aí a gente sabe essa história, deixa eu apressar, Abraão pega o filho dele, vai para o monte Moriá, tá certo? O monte onde ele ia oferecer. Quando ele vai oferecer o filho dele, quando ele vai oferecer, o anjo, não, para! Quando ele olha, tá certo? O anjo diz assim, Abraão, não precisa oferecer, eu sei que agora você é justo, eu sei o que é que está no teu coração, eu sei que você confia no Senhor. Aí ele pega o menino, tá certo? Fisicamente, o que é que o texto fala? Ele olha e vê o que, gente? Um cordeiro. O resgate físico de Isaque aconteceu, mas o resgate espiritual só aconteceu depois que ele ofertou o cordeiro. Para Deus livrar o povo do Egito, estão comigo, pessoal? Tem as 10 pragas, né? Qual foi a última praga? Primogênito. Para o povo sair do Egito, todo Israel teve que oferecer o primogênito. Todo Israel teve que sacrificar. Depois da oferta, onde todo mundo ofertou, passou lá o umbral, o sinal na porta, depois vocês leem isso aí, tá certo? É um sinal, mas o que moveu o resgate para eles saírem dali foi a oferta que eles fizeram. E ali estabeleceu a Páscoa. A Páscoa é o resgate de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu poderia contar aqui várias coisas. E no Novo Testamento, gente? No Novo Testamento. O que é Jesus para a minha vida e na sua vida? Abra a sua Bíblia, ou vá comigo, no livro de Colossenses, capítulo 1, 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. E a respeito de Jesus, Colossenses 1, 13. Bota na tela aí, por favor. E ele diz assim, olha, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, para resgatar a minha vida e a sua vida, ele não orou. Samuel, ele não fez oração. Ó Deus, eu vim aqui para resgatar o Samuel. Em meu nome, o Samuel está resgatado. O André, Senhor abençoe, eu quero resgatar o André, o João Vidu, o Júlio, o Costa Neto. Não, no reino de Deus, o espiritual é resgatado através de oferta. Por isso que o Filho de Deus se ofereceu. Jesus é a oferta de resgate que moveu o reino espiritual. E diga comigo, resgatou, gente. Por favor, coloca o texto, é muito importante. O pessoal da mídia me ajudar. Colossenses 1:3. Estão comigo, pessoal? Pois ele, quem é ele, gente? Quem é esse ele? Fala comigo, Jesus. Jesus nos que, gente? Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou reservar o nome. Mas um dia tem uma pessoa aqui na nossa igreja que estava com um problema na família muito grave, muito grave. Uma família muito grave. Problema na justiça, e um negócio meio enrolado. Eu me lembro que eu orei por ele e eu disse assim, deixa eu te explicar, eu expliquei em
5 minutos, 10 minutos sobre oferta de resgate. Ele disse assim, olha, há algo espiritual nesse negócio aí. Algo espiritual nesse negócio. E eu quero te explicar que oferta move o reino espiritual. Você precisa ofertar especificamente sobre esse negócio aqui. E aí expliquei para ele, tal. Faz uma oferta. Eu disse assim, não é sobre o valor, é sobre uma atitude tua. Isso foi na sexta-feira. Domingo eu estava aqui, nem lembrava do que eu tinha falado com ele. Na segunda-feira, 9 horas da manhã, ele liga para mim. Assim, pastor, tudo bem? O senhor pode falar comigo? Eu disse, posso. Ele disse, pastor, a oferta de resgate funciona, deu certo. Gente, e a oferta na nova aliança? A oferta na nova aliança. Olha o que é que está escrito no livro de Marcos, se você ler o livro de Marcos. Diz assim, ó, Marcos capítulo 1, verso 44, diz assim, né? No 40, um leproso se aproxima de Jesus, se quiser pode purificar, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, quero ficar limpo, quero ser purificado, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus despediu com uma severa advertência, olha o 44, olha, não conte a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Toda cura de Jesus, física, Jesus diz assim, vai no templo, lá no sacerdote e oferta. Por que Jesus, depois de uma cura, dizia para as pessoas ofertarem, gente? Porque Jesus tocava no físico, Thaís, mas a oferta resgatava o espiritual para aquela pessoa. Resgatava o espiritual. Daqui para frente, o que é que a gente vai fazer? Algumas coisas práticas, a gente terminar e eu quero orar por você. Sempre que você ofertar, resgate algo no Espírito. Sempre que você ofertar, resgate algo no Espírito. Gente, por que o profeta Malaquias, ensinando o povo sobre dízimo e oferta, cara? Ele diz assim, tragam-me, dízimo, oferta, e a Bíblia diz, e eu, o Senhor, vou mostrar uma coisa para vocês, eu vou abrir as janelas dos céus. Não, vocês não ouviram não. Rafael, Deus diz assim, oferte, tá certo? E eu vou dizer assim, muito bom, parabéns. Sim, oferte. E eu vou mover o reino espiritual. Eu vou abrir as janelas dos céus. Coisas práticas. Sempre que você for ofertar, lembre-se de um resgate espiritual. Coisas práticas. Sempre que você ofertar, cuidado. Porque a oferta de resgate não é compra a Deus. A oferta de resgate sempre é feita com o coração alegre. Amém. Glória a Deus. Salomão não ofertou e comprou sabedoria, Fabinho. Ele ofertou porque a palavra de Deus diz. Você viu o texto? Depois você lê, 1 Reis capítulo 3. Salomão amava a Deus. Ele não fez para resgatar.
Ele fez porque amava a Deus. E porque ele amava a Deus, ele resgatou. Porque nós amamos a Deus, nós ofertamos. E porque nós amamos a Deus e ofertamos, e porque cremos no Deus que é Espírito, a gente dá porque ama a Deus, mas a gente crê que é um resgate espiritual. Terceira coisa prática. Creia. Tenha projetos de generosidade e exerça o espiritual na tua vida. Gente, uma coisa que eu e a Nenê não abrimos mão, é sobre o primeiro para Deus. O primeiro para Deus. Eu poderia falar sobre várias coisas, mas uma das coisas que eu amo, eu quero pedir paciência para vocês, que eu vou terminar. Quando o pregador diz que eu vou terminar, não acreditem muito não. Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios capítulo 3, verso 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando você olha, noutra tradução, diz assim: eu vou dar o cereal e eu vou dar o vinho. O que é o cereal naquela época e o que é o vinho? Deus diz assim: se você me honrar, entender que oferta resgata, Deus vai suprir tuas necessidades e Deus vai te encher de qualidade de vida. Começo desse ano, julho, eu estava estudando sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícias, e Deus disse assim: Senhor, o que é que eu faço espiritualmente com relação à minha vida? E Deus disse assim para mim: Costa Neto, todo dia primeiro, a primeira coisa que sai da tua conta seja uma oferta. Amém, glória a Deus. Eu disse assim para Tiffany, Tiffany, eu comecei a fazer isso comigo. Eu quero que a igreja, a primeira coisa que saia da igreja, dá um comando aí. Se sair alguma coisa que não for isso, vai ver comigo. A primeira coisa que eu quero que saia da igreja é uma oferta para outra igreja. A Tiffany sabe, quando chega no dia 31 ou dia 30, depende, ela chega: pastor, vai ser para quem a oferta? Eu disse assim: manda uma oferta para a igreja tal. Não é ser videira não, é para outra igreja. Manda uma oferta de tanto para a igreja tal, manda uma oferta de tanto para outra igreja, manda uma oferta de tanto para outra igreja. E eu comecei a fazer isso na minha vida, todo dia primeiro, porque eu acredito no reino espiritual. Eu não ando pela carne, eu ando pelo Espírito, eu ando pela palavra de Deus. Empreendedores do reino é implantar na sua cabeça valores eternos, valores do reino de Deus. Tem coisa na tua empresa, tem coisa nas tuas finanças, tem coisa na sua vida que é espiritual e você precisa se mover no reino espiritual. Eu não perguntei para Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer na minha vida financeira? Ei, gente, eu sou organizado, eu e minha mulher, nós somos organizados financeiramente. Nós gastamos menos do que a gente recebe.
eu saí de ser dizimista. Eu sou 3 vezes mais do que dizimista. Porque eu entendo o reino espiritual. Dízimo para mim não é mais desafio, não. Na minha cabeça eu digo assim: Senhor, eu quero cada vez ser próspero para dar mais. Porque a minha cabeça não é essa terra, não. A minha cabeça é investir no reino dos céus. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Deixa eu falar uma coisa. É impossível você começar a viver realidade espiritual e Deus não começar a te abençoar aqui. Para que Deus quer que a gente seja próspero, gente? Você me permita ler só mais um texto? 1 Coríntios, capítulo 10. Não, 2. É porque eu estou com a Bíblia nova e a minha Bíblia antiga era toda riscada. Aí a minha Bíblia nova, eu tenho que... Como é que chama? O Júlio, que é a Bíblia decorada. Júlio, onde é que tem aquele texto que fala o que semeia pouco, não sei o que e tal, não sei o que. Hã? 1 Coríntios, capítulo... Hã? 2 Coríntios 9, 7. Gente, pastor também erra, viu, pastor? A gente não tem problema nenhum, não. Vamos lá. 2 Coríntios o quê? 9, 7. Aí diz assim, ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso, olha isso aqui, gente. E Deus é poderoso para fazer. Olha o tanto de tudo. E Deus é poderoso para fazer que diga comigo, toda graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo o quê? Tudo o que é necessário, vocês transbordem em... Gente, isso aqui é Bíblia. Aí quando você lê o texto, para quê? Porque através da nossa generosidade as pessoas vão dar glória a Deus. 2 meses atrás, dia 1º, estava viajando. Dia 1º, eu disse, dia 1º, oferta de resgate. Eu disse, Deus, me mostra uma pessoa para ofertar. Da igreja é oferta para outra igreja. Eu e a Neném, a gente oferta para pessoas. Eu disse, Senhor, me dá uma pessoa, bota no meu coração uma pessoa. E aí veio no meu coração uma pessoa, e eu ofertei para essa pessoa. Aí eu ofertei e mandei uma mensagem para ela. Disse, olha, aqui é uma oferta para a sua vida. Aí passou um pedaço, ela mandou, pastor, o meu telefone foi clonado não, eu não pedi nada não. Eu disse, não, alguém pediu oferta para mim? Eu disse, não, eu fiquei com medo, eu pensava que tinha alguém, não, pastor, não pedi oferta para o senhor, eu não pedi dinheiro para ninguém não, pastor. Eu disse, não, calma. Eu senti no meu coração mandar essa oferta para você. Ela começou a chorar. E ela disse lá, eu estava na 4ª do encontro em Maracanaú. E eu disse assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando. Mas eu não vou pedir para ninguém. Eu vou pedir para Ti, Senhor. Eu estou precisando, Senhor, meu Deus,
que o Senhor aumente o meu orçamento para eu fazer um exame. No dia 1º, Deus usa uma pessoa lá para a pessoa dizer o quê? Glória ao Costa Neto. Sabe o que essa pessoa diz? Graças a Deus, pastor, que o Senhor mandou. Graças a Deus que você deu. Graças a Deus que você... Graças a Deus. É ou não é, gente? Eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim, graças a você. Não, graças a Deus que você... Gente, já pensou se a gente sai daqui com ferramentas espirituais? Oração, jejum, louvor, adoração, perdão, gratidão. Mas você saia daqui com mais uma ferramenta espiritual. Oferta, 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 oferta. Generosidade, 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 generosidade. Vamos ficar de pé, gente? Levanta tuas mãos. Começa a dizer, Senhor meu Deus, eu recebo, Pai. Eu recebo, Jesus, eu recebo. Eu recebo, Pai, eu recebo. Abre a tua boca. Começa a dizer, Senhor meu Deus, eu recebo o Espírito Santo. Espírito de Deus, coloca essa palavra no coração, Pai. É a tua palavra, 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 é a tua palavra. Ó Deus, eu oro, Senhor meu Deus, começa a destravar. Ó Deus, a destravar, destrava, Senhor meu Deus, coisas, Senhor meu Deus, ó Pai, que estão destravadas. Ó Deus, Senhor meu Deus, nós queremos, ó Pai, ferramentas espirituais, Senhor. Ó Deus, hoje o Senhor nos ensinou, Pai, a gente já exercita a oração, o jejum, Pai. Nós queremos, Senhor, exercitar, Pai. Ó Deus, eu oro, Pai. Ó Deus, ó Pai, eu oro por mentalidade generosa, mentalidade generosa, mentalidade generosa, Pai. Ó Deus, ó Pai, não é sobre dar para receber, não é sobre comprá-lo, Senhor, Pai. É porque a gente ama a Tua palavra, é porque a gente ama o Senhor, é porque a gente crê no espiritual, é porque a gente anda no espiritual, é porque a gente se move no espiritual. Ó Deus, eu oro, Senhor meu Deus, agora que o Senhor comece a falar o coração dos Teus filhos, começa a falar o coração dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, o Senhor não precisa das nossas ofertas, o Senhor não precisa do nosso dízimo, Pai, mas obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, Pai, obrigado, porque nós podemos, Senhor, andar no reino espiritual, ó Deus, andar no reino espiritual. Deixa eu falar uma coisa, sentindo meu coração falar sobre dízimo. Sabe por que muita gente começa a dar dízimo e para? Porque no começo ele dá um dízimo de R$100. Aí ele dá de R$100. Daqui a pouco R$300, R$10. Mas ele não nota que dízimo a gente não dá porque está saindo, a gente dá porque entrou. Dízimo não sai, dízimo é gratidão pelo que entra. Aí a pessoa faz isso, R$300. Quando chega R$1.000, assim, fala, meu Deus, eu estou dando R$1.000? Vixe, rapaz, é muito meu dízimo, R$3.000. A mentalidade não é mais Deus, muito obrigado, está aqui, muito obrigado. Aí ele começa a dizer o seguinte: está saindo, está diminuindo, está diminuindo.
a coisa mais justa do mundo, tem, né? Vista do ponto de vista, a coisa justa do ponto de vista de Deus é dízimo. Porque dízimo iguala todo mundo. Iguala todo mundo. Ninguém dá dízimo mais do que o outro. Mas quando você tem uma mentalidade secular, o cara diz assim: eu estou dando muito. Dízimo não tem muito. Dízimo é o quanto você recebe. Todo dia primeiro a gente dá primícia. Primeira coisa que sai da nossa conta é uma oferta. A primeira coisa que eu e a neném a gente faz, pode ser em qualquer lugar, recebemos alguma coisa, ou recebemos a igreja. A primeira coisa, a gente não paga nada. Eu já fiquei, recebi uma oferta em dinheiro, eu fiquei com dinheiro no bolso. Não mexi com dinheiro uns 5 dias. Porque eu disse assim: eu não vou mexer enquanto eu não tirar. E agradecer a Deus pela primícia. Quando eu tive a oportunidade de acessar, e aí eu disse assim: rapaz, não vou ficar com esse negócio aqui não, que eu estou prestando esse dinheiro aqui. Transferi, e disse: agora eu posso usufruir. Porque eu não brinco com as coisas espirituais. Eu não brinco com as coisas espirituais. Não é o quanto você dá, é o quanto Deus tem te dado.